Fala galerona, galerinha, tudo bem com vocês? Já faz um tempinho que eu tô sumida aqui do canal, né? Mas eu vim pra fazer um breve devocional, Vupt, uma mensagem que o Senhor tá me conduzindo muito a trazer aqui pro canal. E eu quero compartilhar com você. Então vamos lá, mas antes não se esqueça de dar like, comenta, compartilha e se inscreva no canal se esse vídeo te abençoar, pois isso me ajuda muito. Então, bora lá. Eu vou ler o livro de Isaías no capítulo 8. E eu vou ler uma parte de quando Isaías, o grande profeta do Antigo Testamento, ele é considerado o profeta milenar, porque foi o profeta que mais profetizou sobre o grande dia de Cristo Jesus. É quando Deus adverte Isaías. Olha só o que a Bíblia diz no capítulo 8 de Isaías, a partir do versículo 11, eu vou ler. Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que eu não andasse pelo caminho deste povo. Ele disse, não chamem conspiração a tudo o que este povo chama conspiração. Não temam aquilo que o povo teme, nem fiquem apavorados. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele vocês devem santificar. É a Ele que devem temer, é dele que devem ter pavor. E uma coisa me chama a atenção. O profeta Isaías, ele tem um encontro com a santidade de Deus. No capítulo 6 de Isaías, é quando Deus chama Isaías para o profético, para o seu ministério. E ele tem uma revelação do quão santo Deus é. E ele tem uma noção de quão pecador ele é. Então o anjo do Senhor, ele pega brasas do altar e toca em Isaías, purificando seus lábios, purificando o próprio Isaías. E nós nos deparamos nesse momento quando Deus está advertindo Isaías. Isso me chamou muita atenção, porque ele fala, tendo forte a mão sobre mim e me advertiu que eu não andasse pelo caminho deste povo. Se Deus advertiu o profeta, é porque provavelmente o profeta já estava começando a se deixar influenciado, talvez já estava tendo pensamentos de andar como aquele povo, porque Isaías, ele era um homem reto, ele era um homem íntegro que vivia uma santidade, uma consagração ao Senhor, e a mensagem de Isaías era sobre elevar, abençoar e santificar. E nós vimos isso na vida de Isaías por todo o livro, mas nesse momento Deus está advertindo Isaías para que ele permaneça, e ele ainda também fala para Isaías: a ele vocês devem santificar. A ele quem, né? A Deus. E qual o ponto que eu queria falar aqui com vocês hoje? O ponto é que será que você não está se deixando ser levado pelas coisas deste mundo? Ser enredado pelas rotinas, sabe? Talvez você se desviou e aí você pensa ou você fala para si mesma, não, eu não estou envolvida com o pecado, eu só não vou na igreja, eu só não frequento uma igreja, a minha fé em Deus permanece e eu permaneço em santidade. Isso é uma mentira. No fundo, você já se acostumou com o pecado, sabe? Você está mentindo e se auto-enganando nesse momento. Por quê? Porque você provavelmente está normalizando o pecado, então você não vê problema mais nele, então você já está se acostumando com o pecado, você já está começando a aceitar ele. O pecado, ele nos leva à morte, como a Bíblia diz, e eu não sei você, mas para mim parece que as pessoas esqueceram do inferno, esqueceram do juízo de Deus, da ira de Deus sobre os filhos da desobediência, né? Então, assim, há uma necessidade de santidade, porque a santidade, ela não é apenas uma coisa legal de se fazer, um rolê gospel ou uma atividade disciplinar. A santidade, ela é uma questão de sobrevivência, porque a santidade, ela te limpa do pecado, ela te purifica da impureza. A santidade é uma luta contra o pecado, porque você ama o seu Senhor. Não tem como você amar o pecado e amar a Deus. Ou você ama a Deus,
Ou você ama o pecado, ou você vive a santidade, ou você vive o pecado, a iniquidade, a carnalidade. Não tem como viver as duas coisas, santidade e pecado. Não condiz, porque são antagônicos, são opostos. A santidade é para te limpar do pecado, para te livrar de uma vida de pecado. E eu não estou falando aqui de simplesmente você pecar, porque todos nós vamos pecar. Eu estou aqui de uma pessoa que já está numa vida de pecado. Ela já não tem mais sensibilidade, ela já não teme mais o Senhor, ela já não se importa mais com o pecado na vida dela, de tão jogada que ela está no pecado, de tanto que ela se jogou, que ela não se arrepende mais. Ela já não tem mais sensibilidade para se arrepender. Ela já está cauterizada, porque é isso que o pecado faz, ele te mata aos poucos, ele vai te envenenando, ele vai te destruindo, ele te afasta de Deus, ele atrai a ira de Deus sobre a tua vida. Então assim, Deus não te fez para viver no inferno, Deus não te fez para viver no pecado. Mas se você não se arrepende, não é para a eternidade com Cristo que tu vai, é para o inferno. Quando você não se arrepende dos seus pecados, é para lá que tu tá indo. E você tem que entender que a santidade é uma luta pela tua sobrevivência com Deus, uma luta para ter uma vida com Deus, porque sem santidade não verão a Deus. E a santidade, ela te limpa, ela te purifica, ela te santifica por meio da cruz. A santidade é a parte visível da tua salvação. Não tem como alguém dizer que está salvo em Cristo se a vida dela não tem santidade. Porque esse vídeo não é sobre a tua vizinha, esse vídeo não é sobre, eu conheço alguém que é assim, é sobre você. Esse vídeo é para você, você que tá vendo. E tá com você que Deus quer falar. Abandona essa vida de pecado. Pra ontem, porque quando Jesus voltar, não vai ser hora de abandonar o pecado e viver em santidade para ser salvo. Essa hora de tu ser julgado, se tu vai pro céu, tu vai pro inferno. A mensagem que eu queria deixar pra vocês, eu espero de verdade que você mude e que você escolha a vida e não a morte, a bênção e não a maldição, como dito pelo Senhor em Deuteronômios, entre a vida e a morte, escolham a vida, entre a bênção e a maldição, escolham a bênção. O povo escolheu a morte e a maldição, e a gente viu as consequências. Que você faça uma escolha diferente do povo de Israel. Um beijo no coração. Bora aceitar Jesus?